Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai fazer exercícios a respeito da microestrutura em um diagrama ferro-carbono. Acompanhe aí para você aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que tenha chegado aqui agora, que se inscreva no canal, ative o sininho e já deixe o like aí. Isso ajuda bastante a gente a continuar a produzir esse conteúdo e você vai receber mais informações aqui sobre o canal. Se você já acompanha o canal aqui há algum tempo, lembre de deixar o like também, de comentar, isso também ajuda bastante a gente aqui. Vamos fazer o nosso exercício de hoje? E o primeiro exercício, ele diz o seguinte: classifique as reações invariantes do diagrama de fases ferro-cementita que ocorre a. Aí aqui ele me deu, né? Vamos lembrar aqui quem são as minhas transformações variantes. As minhas transformações invariantes são quando eu tenho alguma isoterma. Aqui, nossa, isoterma ficou horrível. É quando eu tenho aqui uma isoterma, eu tenho aqui um tipo de transformação, né? Por exemplo, aqui, se eu tenho uma transformação de líquido que está virando, por exemplo, um alfa mais um beta, eu tenho aqui uma transformação que eu vou chamar de eutética. Então, isso é uma transformação invariante. Então, vamos ver quais são as transformações invariantes que eu tenho aqui no meu diagrama ferro-carbono. Primeiro, ele fala aqui a 727 graus Celsius. 727 graus Celsius é exatamente aqui, nessa temperatura. Nessa temperatura aqui, eu tenho a minha linha eutetoide, né? Então, aqui eu tenho a minha isoterma eutetoide. Então, qual que é a minha primeira reação invariante aqui? Aqui eu vou ter uma reação que é uma reação eutetoide, e ela vai ser uma reação aqui. Eu vou ter um gama, que está essa fase aqui, que ela vai se transformar em um alfa mais um Fe3C, né? Então, essa aqui é a minha primeira reação invariante que eu vou ter. Na minha questão B, ele diz a 1148 graus Celsius. 1148 graus Celsius é a minha segunda linha aqui. A 1148 graus Celsius, eu tenho uma outra isoterma. Essa isoterma aqui, diferente da primeira, ela é uma isoterma eutética, né? Porque essa aqui eu vou chamar de linha eutética. Então, na minha letra B, eu tenho aqui uma transformação, que vai ser uma transformação eutética, da minha isoterma eutética, onde eu vou ter o quê? Um líquido que vai se transformar em um alfa mais um beta, né? Mais um beta, né? Quem que é o meu alfa e o meu beta aqui? Nesse caso, o meu alfa, na verdade, é um gama, e o meu beta é um Fe3C. Então, isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser um gama mais um Fe3C. Sempre que a gente fala de reação invariante, um eutético é um líquido que se transforma em um alfa mais um beta. Aí vai depender, né? Aqui no caso, esse alfa era, como eu disse, um gama. E nesse caso aqui, o beta é o Fe3C. Esse alfa e beta aqui, eles são só representações só de qual é a fase, que é uma fase sólida, na verdade. E por fim, eu vou ter uma terceira linha aqui de uma transformação invariante, que é essa transformação em 1495, pequenininha aqui. Essa transformação de 1495, como eu posso avaliar qual transformação que está ocorrendo? Qual campo que é esse aqui? Esse aqui é o campo delta. Esse aqui é a minha linha líquidos, né? Aqui eu ainda tenho uma linha líquidos. Esse aqui é o meu campo líquido. Então, esse campo aqui que eu tenho aqui no meio, ele vai ser um campo delta mais líquido. E aqui embaixo eu tenho uma linha. Então, se eu for dar um zoom aqui, né, o que está acontecendo ali naquela região? Eu tenho aqui uma linha, né? Aqui eu tenho essa outra linha, e aqui eu tenho uma outra linha, e aqui eu tenho outra linha, até essa linha aqui, e depois eu vou descendo para cá. Esse aqui é o meu zoom aí do problema todo que a gente teve. Quais são os campos que a gente tem aqui? Aqui eu tenho o meu campo delta, aqui eu tenho o meu campo líquido, né? Deixa eu apagar essa borracha com isso aqui. Aqui eu tenho o meu campo líquido, logo aqui eu vou ter o meu campo delta mais líquido. Aqui é o meu campo gama. Esse campo aqui é quem, então? Esse campo aqui é o meu campo delta mais gama. Esse campo aqui é o meu campo gama mais líquido, né? Nesse campo aqui, então, nesse ponto aqui, qual é a reação invariante que eu tenho? Eu vou ter aqui, no meu caso C, eu vou ter uma reação peritética. O que é uma reação peritética? É quando eu tenho uma fase alfa mais um líquido se transformando num beta. Nesse caso aqui, quem são os meus agentes aqui que estão participando nessa reação? É uma fase delta mais uma fase líquida, né? Que ela está se transformando numa fase gama. Então, aqui eu tenho uma reação peritética, né? Um T, isso aqui. Bom, essa aqui é a nossa primeira questão. A gente falou um pouquinho sobre reações invariantes. Vamos pegar aqui a nossa segunda questão, que diz
o seguinte, né, analise as micrografias da figura abaixo e determine, que na verdade é um E, qual tipo de aço poderíamos classificar cada uma. Justifique mostrando a evolução microestrutural até atingir. Bom, essa aqui é a nossa figura, né? Aqui a gente viu na nossa aula teórica que esse aqui é um caso de um aço hipotetóide, porque eu tenho aqui grãos de ferrita, e aqui eu tenho grãos de perlita, né? Isso aqui é a minha ferrita. Aqui eu tenho uma perlita, que é a minha ferrita mais cementita. Aqui eu também tenho um aço hipotetóide nesses dois casos. Eu vou fazer uma imagem só para os dois. E aqui eu tenho um caso de um aço hipereutetoide. Então, se eu fosse desenhar aqui uma linha, onde seriam esses campos? Seria uma linha nesse campo aqui e uma linha nesse campo aqui. Obviamente, gente, que essa composição aqui, ó, essa composição aqui, ela tem, vou chamar isso aqui de A, vou chamar isso aqui de B, isso aqui de C. A minha porcentagem de carbono de B, ela é maior que a minha porcentagem de carbono de A. Né? Porém, e a de C também, conseguinte, já que ele é um ácido hipereutetoide. Porém, ambos aqui são considerados hipoeutetoide, né? E como que seria uma evolução aqui microestrutural se eu fosse desenhar aqui desde esse ponto aqui de uma fase gama, né? Como que vamos pegar a primeira rota aqui para o meu caso A e para o meu caso B? Como que ficaria? Eu estaria primeiro numa região gama, né? Na minha região gama, eu vou botar aqui o meu ponto 1. No meu ponto 1, eu teria uma microestrutura mais ou menos, que se eu tenho grãos aqui, e toda essa microestrutura é composta de gama. Depois do meu grão 1, eu vou para uma parte B, né, que é eu mudei de campo aqui e vim para o meu campo alfa mais gama. Nesse campo alfa mais gama, o que vai acontecer? Eu vou começar a nuclear grãos de alfa aqui no interior. Né? Eu vou botar esse aqui, vai ser o meu ponto 2. Esse aqui no meu ponto 2, eu vou começar a nuclear grãos de alfa no meu contorno de grão. Então, essa parte aqui onde está o meu contorno de grão, eu vou começar a nuclear grãos de alfa. Né? Então, eu vou ter aqui uma região que é composta por alfa, né? Um alfa primário, né? Que é o meu alfa, que é formado aí, o meu alfa proeutetoide, e aqui nessa minha região eu ainda vou ter grãos de gama. Né? Então, tem um campo bifásico alfa mais gama. E depois eu vou chegar aqui para o meu terceiro ponto, né? O meu ponto, deixa esse aqui é o meu ponto 2, e aqui eu vou para o meu ponto 3, que é o meu ponto alfa mais perlita, né? Nesse meu alfa mais perlita, o que vai acontecer? Eu ainda vou ter aqui a minha mesma região onde tive o meu alfa primário, porém, aqui onde eu tinha um campo que era austenita, ele virou ferrita mais cementita. Então, nesse campo aqui que era a minha austenita, deixa eu botar aqui só para separar quem que é o primário e quem não é. Eu vou chegar aqui num campo onde eu vou formar lamelas de ferrita mais cementita. Então, aqui eu vou ter algumas linhas assim, ó. Aqui é como se eu tivesse diversas linhas de ferrita mais cementita. Ah, Júlio, por que isso aqui não fica tudo branco, então, nessas imagens? Porque aqui eu tenho lamelas, né? É como se eu tivesse linhazinhas bem finas aqui de cementita no meio. Então, é como se eu estivesse, na verdade, vendo tudo escuro, porque depois, no meu processo de corrosão, eu vou ter uma corrosão preferencial em uma das regiões que vão representar isso aqui. Aqui, obviamente, né, eu estou fazendo um desenho representativo da evolução microestrutural. Quando você está vendo aqui, é como se eu estivesse, por exemplo, analisando talvez apenas uma região dessas aqui, como se eu estivesse analisando uma bolinha dessas aqui, e aqui eu tenho o meu primário, né, e ali eu tenho o meu secundário. Né? Se eu fizesse um desenho maior, isso aqui ficaria mais nisso, porque eu teria mais grãos ali, mas aí seria mais difícil de desenhar, né? Então, esse aqui é o meu terceiro caso, essa seria a minha evolução estrutural. Já a minha evolução microestrutural do meu caso C, como que seria o meu caso C? Nesse caso aqui, eu começaria também, né, no meu ponto 1, numa estrutura igual a essa, né? Eu vou ter uma estrutura que vai ser basicamente gama, e depois, essa minha estrutura aqui, que era basicamente gama, no meu contorno de grão, ao invés de eu precipitar grãos de alfa, eu vou começar a nuclear, né, ao invés de eu precipitar um alfa primário, eu vou nuclear uma sementita primária. Né? Na verdade, aqui eu vou ter um grão de sementita primária. Então, esse aqui eu vou formar um FE3C primário, que a gente chama. E aqui na minha região, aqui ainda é austenita, aí aqui nessa região onde era austenita, depois que eu venho aqui para o meu ponto 3, esse aqui é o meu ponto 3, esse aqui é o meu ponto 2, depois que eu venho aqui para o meu ponto 3,
né? Deixa eu fazer isso aqui. Qual que vai ser a imagem? A imagem vai ser parecida. Eu vou ter uma região aqui onde eu vou ter uma sementita primária. Vou ter aqui essa região onde eu vou ter a sementita primária. Eu vou fazer aqui dessa forma, que eu acho que é mais fácil. Aqui, isso aqui eu vou chamar de Fe3C primário. E aqui na minha outra região, eu vou ter umas lamelas de ferrita mais sementita da mesma forma, né? Igual eu vi ali no outro caso. Então, isso aqui é a minha perlita, né? Vai ser igual ao meu Fe3C mais o meu alfa. Júlio, por que a imagem aqui, tanto a sementita quanto a ferrita, elas estão brancas, né? É porque isso aqui sempre, gente, vai ser um processo de corrosão e um vai correr em relação ao outro, por causa que ele forma uma micropilha ali e eu vou ter uma corrosão seletiva. Então, é mais você analisar a estrutura com base na região perlítica do que no que está mais branco, que não está menos branco. Então, aqui nessa região aqui, a parte branca, ela é a minha sementita, enquanto essa parte aqui de lamelas toda escura, ela vai ser a minha perlita. Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, vai ser um prazer tirar para vocês. Lembre de deixar o like, de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. E caso você queira apoiar o canal de alguma forma, dê uma olhada aí no nosso programa de membros. Tem algumas vantagens ainda para você que é membro a partir de certo plano. Mas se você quiser só apoiar também, fique à vontade. Até uma próxima aula aí. Tchau, tchau.